Uma órfã deu seu último cobertor a um estranho no sertão nordestino. Quando o sol raiou, toda a tribo Cariri veio até ela, e o que aconteceu em seguida mudou para sempre o destino do sertão. O ar seco e cortante da madrugada trazia o cheiro de terra e sangue. Mariana, com apenas 15 anos, estava cercada por 20 guerreiros Cariri, seus corpos pintados brilhando sob a luz fraca da alvorada. Lanças apontadas para seu coração, o pó vermelho do sertão erguendo-se com cada respiração pesada. O cacique Jurandir, com seu cocar de penas de gavião, avançou lentamente. Seus olhos negros fixos nela, como se enxergassem além da carne, além do tempo. Ninguém falava. Apenas o assobio do vento entre os mandacarus quebrava aquele silêncio mortal. A menina tremia, não de medo, mas de exaustão. Suas mãos, rachadas pela seca, agarravam-se ao vestido desbotado, sua única posse além do cobertor que já não tinha mais. Se você estivesse cercado por guerreiros indígenas no meio do sertão, abandonaria sua dignidade para implorar por misericórdia ou manteria sua honra mesmo diante da morte? Mas o que aconteceu no instante seguinte marcaria para sempre as histórias contadas ao redor das fogueiras do sertão nordestino. 3 dias antes, o sol escaldante castigava o pequeno povoado de Cruz das Almas, um vilarejo esquecido no coração do sertão nordestino. As casas de taipa, com suas paredes de barro e madeira, pareciam se curvar sob o peso implacável da seca, que já durava 18 meses. A última chuva tinha sido apenas uma lembrança distante, como um sonho bom que se esvai ao amanhecer. Mariana vivia sozinha na casa mais afastada do povoado. Desde que a febre levara seus pais no ano anterior, ela sobrevivia lavando roupa no açude quase seco e trocando pequenos serviços por farinha e rapadura. Seu único tesouro era um cobertor de retalhos feito por sua mãe, cada pedaço contando histórias de tempos melhores, quando havia algodão nos campos e sorrisos nas faces. Naquela manhã, como todas as outras, acordou antes do sol para aproveitar o frescor das primeiras horas. Acendeu um pequeno fogo para esquentar o café ralo, enquanto ouvia os sabiás começarem seu canto diário. Seus cabelos negros e compridos estavam amarrados com um cordão de sisal. O rosto, já marcado pela dureza da vida apesar da juventude, guardava ainda a suavidade que só os sonhadores conseguem manter no sertão. Se histórias como esta tocam seu coração, considere se inscrever no canal para não perder a próxima. Enquanto estendia as roupas no varal improvisado entre 2 pés de juazeiro, Mariana avistou ao longe uma figura cambaleante. À medida que se aproximava, ela pôde distinguir um homem de pele escura, com marcas tribais no rosto. Cariri, povo que todos no povoado temiam por histórias de ataques e vinganças contra fazendeiros que roubavam suas terras sagradas. O homem estava ferido, sangue escorria de um corte profundo em seu ombro, e seus lábios rachados pela sede tentavam formar palavras que não vinham. Ele caiu de joelhos a poucos metros da casa de Mariana. A menina hesitou. O padre Ezequiel sempre dizia no povoado que os Cariri eram selvagens e pagãos, que não se devia confiar neles. Os mais velhos contavam que eles roubavam crianças e sacrificavam brancos em seus rituais. Mas o que Mariana via não era um selvagem perigoso. Era apenas um homem morrendo de sede e dor. Água! Conseguiu murmurar o indígena, estendendo uma mão trêmula. Mariana correu para dentro de casa e trouxe sua última cabaça com água fresca. Ajoelhou-se ao lado do homem e ajudou-o a beber. Ele sorveu o líquido com a urgência de quem não bebe há dias, enquanto seus olhos escuros estudavam o rosto da menina, surpresos com aquela bondade inesperada. "Como se chama?" perguntou Mariana, limpando o sangue do ferimento com um pano úmido. "Caruara", respondeu ele com voz rouca, "filho de Jurandir, cacique Cariri." O coração de Mariana acelerou. Estava ajudando o filho do temido líder Cariri, se alguém do povoado descobrisse. Mas sua bondade seria logo posta à prova de maneiras que nem seus piores pesadelos poderiam prever. O sol já começava a se pôr quando seu Toninho, o dono do armazém, passou pela casa de Mariana para cobrar uma dívida antiga. Ao ver o indígena deitado à sombra do juazeiro, coberto com o precioso cobertor de retalhos, seus olhos se arregalaram de horror e fúria.
Menina doida, você abrigou um selvagem, um cariri. Você sabe o que eles fizeram na fazenda dos Mendonça no mês passado? Vociferou, cuspindo as palavras. Ele está ferido, seu Toninho. Ia morrer de sede e sangramento se eu não ajudasse, Mariana respondeu, colocando-se entre o comerciante e Caruara. Coronel Januário vai saber disso hoje mesmo. Uma traidora no nosso meio, abrigando o inimigo. O velho saiu apressado, montando em seu burro magro e disparando em direção ao povoado. Mariana sabia o que aconteceria. O coronel Januário, dono de metade das terras da região, odiava os Cariri mais que qualquer um. Dizia-se que ele próprio havia liderado ataques contra aldeias indígenas para expandir suas fazendas. Caruara tentou se levantar, entendendo o perigo. Devo ir, trago perigo para você. Não pode andar nesse estado, morreria antes de chegar à sua aldeia, Mariana insistiu, empurrando-o gentilmente de volta ao chão. Vou ajudá-lo a esconder nas grutas do serrote. Naquele momento, um segredo veio à tona quando Caruara abriu sua pequena bolsa de couro e retirou um medalhão de trata com inscrições antigas. Sou mensageiro de paz. Trago acordo entre meu povo e fazendeiros. Meu pai quer fim da guerra, mas homens do coronel me atacaram no caminho. Mariana compreendeu então que estava diante de algo muito maior que um homem ferido. Estava diante da possibilidade de paz no sertão, após décadas de conflito sangrento. Se alguém do seu povoado abrigasse um membro de um grupo considerado inimigo, você o denunciaria para proteger sua comunidade ou defenderia o direito de ajudar quem precisa, mesmo enfrentando as consequências? O sol já tinha desaparecido completamente quando os primeiros cavalos foram ouvidos. Mariana ajudou Caruara a se levantar, colocou o cobertor de retalho sobre seus ombros e, juntos, escaparam pelos fundos da casa, rumo às grutas do serrote, que se erguia como uma sentinela a leste do povoado. Mal tinham desaparecido na escuridão quando o coronel Januário chegou com 10 homens armados. Tochas iluminavam seus rostos contorcidos de ódio e preconceito. Invadiram a casa simples, derrubaram os poucos móveis, quebraram a louça de barro. Onde está o selvagem, menina? Sabemos que você o escondeu, gritou o coronel, um homem corpulento de bigodes grisalhos e chapéu de couro, ao não encontrá-los. O silêncio da casa vazia foi sua única resposta. Queimem tudo, ordenou friamente. E quando a encontrarmos, ela aprenderá o que acontece com quem traz seu próprio povo. As chamas devoraram rapidamente a pequena casa de taipa. Da entrada da gruta, a quilômetros de distância, Mariana viu o clarão que consumia tudo o que restava de sua infância, de seus pais, de sua vida anterior. Lágrimas silenciosas desceram por suas faces enquanto Caruara a observava, impotente e grato. Meu povo vai saber de sua bondade, prometeu ele. Caruara não esquece quem salva sua vida. Na gruta escura e fria, Mariana tremeu com o vento noturno do sertão. Sem hesitar, tirou o cobertor dos ombros de Caruara e o estendeu sobre os dois. Minha mãe dizia que um cobertor compartilhado esquenta 2 vezes mais, sussurrou. Mas Caruara, vendo a menina tremer mais que ele, tirou o cobertor e o colocou inteiramente sobre ela. Seu coração já me aqueceu, guarde o cobertor, insistiu. Mariana, porém, sabia que o ferimento de Caruara precisava de calor para cicatrizar. Em um gesto que desafiava toda a desconfiança e ódio que separavam seus povos, ela cobriu apenas o indígena com o precioso cobertor, seu último bem, sua última lembrança tangível da mãe. Sua vida vale mais que um cobertor, disse simplesmente. Você traz a paz. E naquela noite, sob o céu estrelado do sertão, uma órfã e um príncipe indígena desafiaram séculos de ódio com um simples gesto de humanidade. A madrugada ainda nem havia cedido lugar ao dia quando o som de passos múltiplos acordou Mariana e Caruara. Dezenas de silhuetas cercavam a entrada da gruta. Mariana reconheceu os chapéus de couro e as espingardas dos homens do coronel. Seu coração gelou. Saiam com as mãos erguidas! A voz do coronel Januário ecoou entre as pedras. Não há escapatória! Caruara olhou para Mariana, seus olhos transmitindo um pedido silencioso de perdão por tê-la envolvido naquela situação. Eu saio, disse ele. Você fica. Diga que te forcei. Mariana agarrou seu braço.
Não, vamos juntos, não me arrependo do que fiz. E assim, lado a lado, saíram da gruta para enfrentar seus algozes. A luz fraca da aurora revelou não apenas os homens do coronel, mas também dezenas de guerreiros cariri que surgiam silenciosamente por trás, cercando o grupo de fazendeiros. O ar parecia congelar, ninguém ousava respirar. Armas apontadas de ambos os lados, a tensão era palpável como a névoa da manhã. "Soltem as armas! Estão cercados!" gritou um dos guerreiros cariri em português perfeito, para surpresa dos fazendeiros. O coronel Januário, vendo-se encurralado, virou-se para Mariana com ódio no olhar. "Isso é traição! Você os trouxe até nós! Será enforcada por isso!" Foi neste momento que um homem mais velho, com um imponente cocar de penas de gavião, avançou entre os guerreiros. Era Jurandir, o cacique, pai de Caruara. Seus olhos percorreram a cena, detendo-se finalmente na figura frágil de Mariana. "Quem é esta que salvou meu filho?" perguntou com voz grave e profunda. "Pai", Caruara adiantou-se, ainda envolto no cobertor de retalhos. "Esta menina me deu água quando eu morria de sede, cuidou de meu ferimento quando eu sangrava e me deu seu último cobertor quando eu tremia de frio. Ela perdeu tudo por me ajudar." Se estivesse encurralado entre dois grupos armados prontos para o confronto, você tentaria negociar a paz ou buscaria um lado para se aliar na esperança de sobreviver? Jurandir caminhou lentamente até ficar frente a frente com Mariana. Seu rosto, marcado por décadas de lutas e sabedoria, era ilegível. O silêncio pesava como uma tempestade prestes a desabar. "Menina", disse finalmente o cacique. "Você deu a meu filho água, abrigo, de calor. Deu seu último bem para que ele vivesse. Por quê?" Mariana engoliu em seco, consciente de que cada palavra poderia determinar não apenas seu destino, mas o de todos ali presentes. "Porque vi um homem sofrendo, não um inimigo. Porque meus pais me ensinaram que a bondade não escolhe a quem servir. E porque estou cansada de ver sangue neste sertão que já tem pouca água." Um murmúrio percorreu os guerreiros cariri. Jurandir permaneceu em silêncio por longos segundos, como se pesasse cada palavra da jovem. "Coronel Januário", chamou finalmente o cacique, sem desviar os olhos de Mariana. "Viemos em paz. Meu filho trazia uma proposta de acordo entre nossos povos. Foi atacado por seus homens." "Mentira!" gritou o coronel. "Esses selvagens só entendem de violência." Jurandir então se virou lentamente para encarar o fazendeiro. Seu olhar continha o peso de gerações de injustiças. "Quem é o selvagem aqui? Aquele que oferece paz ou aquele que queima a casa de uma órfã?" O cacique retirou de seu pescoço um colar com uma pedra azul rara, encontrada apenas nas nascentes sagradas das terras Cariri. "Esta pedra pertenceu à minha avó, e à avó dela antes. É símbolo de poder entre meu povo. Meu filho trazia uma igual para selar o acordo de paz." Caruara então revelou o medalhão de prata que mostrava a Mariana, e dentro dele estava uma pedra idêntica. "As águas que correm em nossas terras também alimentam suas fazendas, coronel", continuou Jurandir. "A seca castiga todos igualmente. Propomos compartilhar o conhecimento de nossas nascentes secretas, que nunca secam, em troca do direito de viver em paz em nossas terras ancestrais." Um dos vaqueiros do coronel deu um passo à frente. "Coronel, meu filho mais novo está morrendo. Se eles conhecem água que não seca." Outros homens começaram a murmurar em concordância. A seca havia sido impiedosa com todos, ricos ou pobres, brancos ou indígenas. O coronel, vendo sua autoridade ameaçada, sacou sua arma e apontou para Jurandir. "Não negocio com selvagens. Isso é uma armadilha para tomar nossas terras." Foi nesse momento crítico que Mariana, em um ato de coragem ou loucura, colocou-se entre a arma e o cacique. "Basta de sangue. A terra não pertence a ninguém. Nós pertencemos à terra. Meus pais morreram de febre porque o açude secou. Quantos mais precisam morrer antes de entendermos que este ódio só traz mais morte?" A mão do coronel tremeu. Seus próprios homens já não pareciam dispostos a apoiá-lo. "Ajudar os outros pode me custar a vida, mas a crueldade já teria matado minha alma há muito tempo", disse Mariana, olhando diretamente nos olhos do coronel. E então,
Lentamente, o impensável aconteceu. O coronel Januário baixou sua arma. O ar, que parecia conter a respiração coletiva de todos, foi liberado em um suspiro quase audível. Os primeiros raios de sol rompiam o horizonte, banhando a cena com uma luz dourada que parecia anunciar um novo tempo. Jurandir se aproximou de Mariana e, para espanto de todos, curvou-se diante dela. Em nosso povo, disse ele, acreditamos que os espíritos ancestrais às vezes voltam em forma humana para nos ensinar. Você, menina, tem a sabedoria dos antigos em um coração jovem. O cacique fez um gesto e um de seus guerreiros se aproximou trazendo uma coroa de penas e contas coloridas, um adorno usado apenas pelas mulheres mais sábias da tribo. Meu filho deve a vida a você. Nossos povos devem a paz a você. Aceite este símbolo de honra e sabedoria. E ali, sob o sol nascente do sertão nordestino, enquanto o orvalho ainda brilhava nas folhas dos mandacarus, Mariana foi coroada. Não como rainha ou governante, mas como mediadora, uma ponte entre mundos que por tanto tempo viveram de costas um para o outro. O coronel Januário, homem de orgulho ferrenho, encontrou-se em uma encruzilhada. Lutar significaria morte certa. Ceder significaria perder autoridade. Mas a seca já havia levado muitos de seus homens, e a promessa de água era poderosa demais para ignorar. Como sei que não é uma armadilha? Perguntou ele, desconfiado. Foi Caruara quem respondeu, ainda envolto no cobertor de retalhos. Porque eu poderia ter chamado meus guerreiros para matar vocês durante a noite, mas preferi o caminho da paz. Assim como esta menina preferiu perder tudo a ver mais um homem morrer. Lentamente, o coronel estendeu a mão para Jurandir. Quero ver essas nascentes primeiro. Depois decidimos os termos. Justo, respondeu o cacique, apertando a mão calejada do fazendeiro. E assim, enquanto o sol subia no céu sertanejo, indígenas e fazendeiros caminharam juntos, não como amigos ainda, mas como homens que finalmente enxergavam a humanidade um do outro. À frente ia Mariana, a menina órfã agora coroada, um símbolo vivo da esperança que floresce mesmo nos cantos mais áridos da existência. Nas semanas que seguiram, as nascentes secretas dos Cariri trouxeram vida nova ao sertão. Técnicas ancestrais de conservação de água foram compartilhadas. Pela primeira vez em gerações, crianças indígenas e do povoado brincavam juntas nas mesmas águas. A casa de Mariana foi reconstruída, não mais isolada, mas na fronteira entre o povoado e as terras Cariri, um símbolo físico da união nascente. Mãos de ambos os povos ergueram suas paredes, mais fortes e mais altas que as anteriores. Em uma tarde dourada, enquanto a poeira do sertão dançava na luz como pequenos cristais, Caruara voltou à casa de Mariana. Em seus braços trazia um novo cobertor, não de retalhos comuns, mas tecido com fibras coloridas e decorado com contas que contavam histórias ancestrais dos Cariri. Para substituir o que você me deu, disse ele. Mariana sorriu, tocando as contas delicadamente. O seu tinha histórias da minha família. Este tem histórias do seu povo. É perfeito. Nossos povos têm histórias diferentes, mas o cobertor agora é um só. Respondeu Caruara, com um sorriso que falava de futuros que nenhum dos dois ousava nomear ainda. E foi assim que o gesto de uma menina órfã, que ofereceu seu último cobertor a um estranho no sertão, transformou gerações de ódio em uma possibilidade de paz. Não uma paz perfeita ou sem desafios, mas uma paz real, construída diariamente por mãos imperfeitas de pessoas que finalmente escolheram ver além do medo e do preconceito. Anos depois, quando a história já havia se espalhado pelo sertão e além, viajantes que passavam por Cruz das Almas notavam algo peculiar. Nas casas de taipa e nas ocas indígenas, pequenos retalhos coloridos eram pendurados nas portas, um lembrete silencioso de que a bondade, mesmo pequena como um retalho, pode tecer um cobertor grande o suficiente para abrigar a todos. E quando as crianças perguntavam sobre esses retalhos, os mais velhos contavam a história da menina do cobertor, a órfã que deu tudo o que tinha e recebeu em troca muito mais do que jamais sonhou. Você arriscaria tudo para ajudar um estranho, mesmo sabendo que poderia perder o pouco que tem?
Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão impressionante que você nunca esquecerá. Você arriscaria tudo para ajudar um estranho, mesmo sabendo que poderia perder o pouco que tem? Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão impressionante que você nunca esquecerá.